Uma nova pesquisa para o governo de Pernambuco mostra um cenário competitivo, com dois nomes concentrando a disputa e uma diferença que ainda permite movimentações. Mas o que esses números realmente indicam sobre a corrida eleitoral? É isso que a gente vai analisar agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem você acha que hoje está mais forte na disputa em Pernambuco. No cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos eleitores, João Campos, do PSB, aparece na liderança com 42% das intenções de voto. Logo atrás, Raquel Lira, do PSD, registra 34%, ocupando a segunda posição e mantendo uma diferença de 8 pontos em relação ao líder. Mais distantes, os demais candidatos aparecem com números bem menores. Eduardo Moura, do Novo, tem 3%, enquanto Ivan Moraes, do PSOL, marca 1%. Além disso, o levantamento mostra que 11% dos eleitores ainda estão indecisos, e outros 9% dizem votar em branco, nulo ou não pretendem votar. O primeiro ponto que chama atenção nesse cenário é a concentração da disputa entre os dois primeiros colocados. João Campos lidera, mas Raquel Lira aparece em um patamar competitivo, o que indica uma diferença relevante, mas não necessariamente definitiva. Ao mesmo tempo, os demais candidatos ainda não conseguem se aproximar desse bloco principal, o que reforça a ideia de uma eleição mais polarizada entre os dois nomes à frente. Outro fator importante é o volume de indecisos e de votos fora da disputa direta. Somados, eles representam uma parcela significativa do eleitorado, o que indica que ainda existe espaço para mudanças ao longo da campanha. Na prática, o que esse cenário mostra é uma eleição com liderança definida, mas ainda competitiva, especialmente pela presença de um segundo colocado com força suficiente para manter a disputa em aberto. E se na disputa pelo governo de Pernambuco a gente vê um cenário mais concentrado entre dois nomes, quando o assunto passa para o Senado, o quadro muda bastante. Aqui, a principal característica é a fragmentação e a indefinição, principalmente na briga pela segunda vaga. Nos cenários testados para o Senado, Marília Reis, do PDT, aparece como o nome mais citado, mas sem uma vantagem que defina completamente a disputa. Em um primeiro cenário, ela registra 18% das intenções de voto. Logo atrás, Humberto Costa, do PT, aparece com 12%, seguido por Miguel Coelho, com 10%, e Mendonça Filho, com 8%. Na sequência, Anderson Ferreira e Túlio Gadelha aparecem com 6% cada. Outros nomes como Armando Monteiro e Eduardo da Fonte têm 4%, enquanto Jô Cavalcante e Paulo Rubens Santiago marcam 3%. Além disso, 10% dos eleitores estão indecisos, e 16% dizem votar em branco, nulo ou não pretendem votar. Esse primeiro cenário já mostra uma disputa bastante aberta, especialmente pela segunda vaga, com vários candidatos próximos entre si. Quando a composição muda, a situação se mantém. Marília Reis sobe para 21%, enquanto Humberto Costa vai a 13%, mantendo a segunda posição. Miguel Coelho permanece com 10%, e Armando Monteiro aparece com 8%. Na sequência, Anderson Ferreira registra 7%, e os demais nomes seguem em patamares menores. Aqui, os indecisos crescem para 18%, enquanto 16% continuam entre branco, nulo ou fora da disputa. Ou seja, mesmo com mudanças, a liderança se mantém, mas a segunda vaga continua completamente indefinida. No terceiro cenário, o padrão se repete. Marília Reis aparece com 20%, seguida por Humberto Costa, com 12%, e Mendonça Filho, com 9%. Mais atrás, há um novo bloco bastante equilibrado, com Túlio Gadelha, Armando Monteiro e Eduardo da Fonte, todos com 6%. Paulo Rubens Santiago marca 4%, e Jô Cavalcante aparece com 3%. Nesse cenário, os indecisos chegam a 16%, e os votos em branco, nulo ou não vão votar sobem para 17%. Na comparação entre os cenários, o principal ponto é que Marília Reis aparece de forma consistente na liderança, variando entre 18% e 21%. No entanto, essa vantagem não é suficiente para garantir definição na disputa. A grande questão está na segunda vaga. Em todos os cenários, existe um grupo numeroso de candidatos com percentuais relativamente próximos, o que mantém a disputa aberta e sujeita a mudanças.
Outro fator importante é o nível de indecisão. Em alguns cenários, os indecisos e os votos fora da disputa somam uma parcela significativa do eleitorado, o que indica espaço real para crescimento dos candidatos ao longo da campanha. Comparando com o governo, a diferença é clara, enquanto lá há uma disputa mais concentrada, aqui no Senado o cenário é muito mais fragmentado e imprevisível. Na prática, Pernambuco apresenta, neste momento, uma eleição para o Senado em que a liderança existe, mas as vagas ainda estão totalmente em aberto. Ou seja, o Senado em Pernambuco ainda está longe de qualquer definição. Agora eu quero saber de você, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para o Senado? Comenta aqui embaixo.